Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesse dia? Quero mandar um beijo no coração de vocês. Que o Senhor possa abençoar seu dia, que possa ser um dia proveitoso, um dia de descanso. E eu queria compartilhar com você um devocional nesta manhã, que está lá em Romanos 8, o verso 39, que diz assim, o 38 e o 39, que diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus queridos, nós como cristãos, nós devemos estar atentos no que a palavra de Deus diz. Nós precisamos conhecê-la, nós precisamos aplicá-la em nossa vida. E quando Paulo escreve aos Romanos, dizendo que nada pode nos separar, nessa época havia uma perseguição muito grande da igreja, muitos estavam sendo mortos por causa do reino de Deus, por causa do conhecimento de Cristo, e devido a essa perseguição, então ele emite esses versículos e diz: o que nos separará do amor de Deus? Queridos, ele estava em meio a uma perseguição física, algo que realmente iria ceifar a vida deles. Então Paulo diz: olha, nada pode nos separar do amor de Deus. Hoje, aqui no Brasil, nós não vivemos uma perseguição física, literal, mas nós vivemos muitas vezes uma guerra de filosofias, de pensamentos, de correntes de pensamentos, que muitas vezes estão aí nos influenciando, nos levando muitas vezes para longe de Deus. Então nós devemos aplicar essa palavra na nossa vida de forma concreta. Como? Quando ele diz nada nos separará do amor de Deus. Então, queridos, o que tem separado você do amor de Deus? Às vezes é uma ansiedade, outras vezes é uma depressão. Às vezes o que tem separado você do amor de Deus muitas vezes é a falta de compromisso com o Senhor, de estar na casa dele, de estar orando, de estar o buscando. Quanto a Deus, amados, Deus, ele já fez tudo por nós. Deus nos amou, Deus está conosco, Deus nos ajuda. Toda vez que nós clamamos, ele nos escuta. Então, quanto a Deus, amados, ele não está com as suas mãos encolhidas para que não possa abençoar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Deus está disposto sempre a nos abençoar e sempre a nos ouvir quando nós clamamos. Mas, amados, e quanto a nós? Tantas coisas têm nos separado do amor de Deus, sabe? Às vezes é nossa casa. Nós temos tantos afazeres na nossa casa, então nossa casa nos afasta do amor de Deus. Às vezes é o nosso carro. O Senhor nos abençoou com um carro, mas é um carro que não nos leva para a casa de Deus, não nos leva para perto de Deus. É um carro que nos leva, às vezes, para a praia, nos leva para a casa dos amigos, nos leva para almoçar fora, nos leva a pescar, nos leva, muitas vezes, a fazer muitas coisas que nós gostamos de fazer. Mas muitas vezes esse bem ele não é utilizado para te levar para perto de Deus. Sabe? Nós temos que entender que nada pode nos separar do amor de Deus. Seu dinheiro não pode separar do amor de Deus. Sua faculdade não pode separar do amor de Deus. As suas finanças não te podem separar do amor de Deus. Sua família não pode separar você do amor de Deus. Meus amados, nada pode nos afastar do amor de Deus. E em contrapartida também o texto diz que nós vamos passar por tribulações. Porque ele fala assim, ó, no verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, ele está falando de coisas que nos roubam e coisas que nós vamos ter que passar, amados. Não é porque você está perto de Deus, não é porque você está sempre ligada a Deus, você está buscando o Senhor, que você não vai ter tribulações, que você não vai passar situações difíceis, você não vai enfrentar situação difícil na família, não vai enfrentar situação difícil no trabalho, não vai muitas vezes ter situações difíceis com você mesmo. Nós temos, amados, nossas dores, nós carregamos nossas mazelas e nós temos que entender que nós passamos por tribulações nessa vida. Nós passamos
não como as perseguições desta época, que era física, mas nós passamos muitas vezes perseguições na mente, perseguições na alma, perseguições às vezes até de pessoas mesmo nos acusando, nos apontando. Porque, queridos, todos nós somos seres humanos. Todos nós erramos. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. E muitas vezes nós anunciamos o Evangelho de Cristo porque o Evangelho de Cristo não há erro, é a verdade. Nós somos falhos, nós somos muitas vezes errados, mas a palavra de Deus não erra. O reino de Deus é eterno, o reino de Deus é a verdade, o reino de Deus é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus também tem uns salmos que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós precisamos entender que nós vamos passar por dias difíceis, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por enfermidades, nós vamos passar por doenças emocionais, nós vamos passar por várias circunstâncias, amados, que nós vamos ter que enfrentar. E nada disso pode separar você do amor de Deus. Tudo isso não pode criar dúvidas no seu coração, não pode criar incredulidade. Às vezes a gente fala: ai, por que Deus está permitindo que eu passe por tudo isso? Querida, tem situação que nós vamos passar e Deus vai permitir que passe. Se você olhar para a Bíblia, se você olhar para a vida de José, se você olhar para a vida de Moisés. José, queridos, foi vendido pelos seus irmãos. Sua própria família o renegou. Se você olhar para a vida de Moisés, ele matou um homem e fugiu para o deserto. Davi, com seus erros também, todos passaram por tribulações, todos cometeram erros. Mas, amados, nada pode afastar você do amor de Deus. Quem você tem amado nesse tempo? O que tem afastado você de Deus? O que tem afastado você de ler a Bíblia? O que tem afastado você de orar? O que tem afastado você de estar na casa de Deus? O que tem te afastado? E para encerrar, queridos, nós precisamos permanecer ligados em Deus até o fim. Aí ele diz ali no verso 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. O único que pode te separar de Deus é você mesmo. Deus, ele te ama, está pronto para te ajudar. Mas se você não quiser, ele não vai fazer. Se você não pedir, ele não vai fazer. Se você não estiver disposto a estar perto dele, ele não pode te trazer na marra. Essa é uma decisão pessoal. Só você pode decidir. E eu queria orar com você. Feche os teus olhos. Amado Deus, obrigado por este tempo, pela tua palavra que é sempre viva e eficaz e trata o nosso coração, trata a nossa alma. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, por esse domingo. E queremos dizer para o Senhor que nada pode nos afastar. Não deixa, Senhor, as minhas riquezas, a minha comodidade. Não deixa, Senhor, nada me afastar do amor de Deus. Nem as tribulações, nem, Senhor, os medos, nem, Senhor, as dores, as enfermidades. Que nada venha me afastar do amor de Deus. Mas que todas essas coisas me façam, Senhor, realmente permanecer no Senhor. Crendo que o Senhor cuida, que o Senhor está comigo aonde eu estiver, não importa a dor, não importa o que eu estou passando nesse momento, mas o Senhor consola, o Senhor conforta e o Senhor cuida. O Senhor nos cuida como a menina dos teus olhos. Senhor, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Queridos, beijo no coração de vocês, Deus abençoe.